Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro Roque. Aqui estudamos a espiritualidade num formato livre. E a primeira informação que eu quero trazer no dia de hoje é que mudou o nome do canal de Podcast Espiritualidade para Despertar Espiritual. E por que essa mudança? Porque o nome anterior já não combinava mais com o que acontece aqui. Chamava podcast porque começou como um podcast, ou seja, eu apenas fazia a gravação de áudios e deixava uma imagem de fundo com o áudio tocando, né? Aqui para vocês poderem acompanhar. E de um tempo para cá eu mudei o formato do canal, então aí passei efetivamente a gravar vídeos aparecendo aqui para a gente conversar a respeito dos assuntos que eu trago. E aí, Despertar Espiritual, então, é o nome a partir de agora. Combinado? Para quem de repente estranhou a mudança, segue tudo como estava acontecendo por aqui, apenas mudou o nome do canal, o tipo de assunto é o mesmo, tá? A gente toca o barco aí. E para poder ser coerente com essa mudança de nome do canal, então agora Despertar Espiritual, eu quero falar exatamente a respeito disso nesse primeiro vídeo após a mudança do nome. Sintomas que significam um despertar espiritual na sua vida. Isso é importante de perceber, é um assunto legal de a gente conversar porque de repente te ajuda a compreender melhor algumas coisas que acontecem com você e qual o significado disso. É um assunto que é encontrado com bastante facilidade pela internet, numa pesquisa no Google, no próprio YouTube. Existem muitas informações, então é claro que eu não vou falar a respeito de tudo o que você está sentindo ou que você venha a sentir, que significa um despertar espiritual para você. Tá? Se eu fosse falar a respeito de tudo, daria um vídeo de pelo menos 1 hora e eu acho que eu ainda nem conseguiria esgotar o assunto. Então o que eu fiz? Eu estava lendo um pouco a respeito e selecionei alguns tópicos apenas, né, para deixar num tempo de vídeo aqui que seja saudável para a gente, e tópicos que eu acho que são relevantes e que te ajudam a perceber melhor algumas coisas. Para isso, fiz até uma colinha aqui, porque eu estava lendo alguns sites, né, extraindo algumas informações que realmente eu achei legal de poder trazer para esse vídeo, tá? Então, o primeiro tópico, o primeiro sintoma que vai representar um despertar espiritual é o seguinte: quando você assume a responsabilidade pelo seu destino. Ou seja, quando você para de culpar outras pessoas pelas coisas que dão errado com você. Quando você para de se fazer de vítima, tá? Você assume a responsabilidade. Deu certo? Mérito é meu. Deu errado? A culpa é minha. Eu que vou ter que enxergar como eu errei, por que eu errei, para não repetir esse erro e acertar da próxima vez. Isso é assumir a responsabilidade, tá? Porque muita gente gosta de tomar os créditos, né, quando acerta na vida, quando faz as coisas bem, e culpar os outros quando as coisas dão errado, né? Deu certo é mérito meu, deu errado é culpa do outro. Não, é parar com isso, é assumir a responsabilidade pelo seu destino, por tudo que está acontecendo com você. Deu certo? Parabéns, né? Para quem? Para você. Deu errado? Então a culpa é de quem? Sua, né? Mas foi não sei quem que me fez tal coisa, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Então, você se colocou naquela condição de alguma forma, tá? E não existe o acaso na vida, certo? Então, se você caiu numa determinada situação, foi porque te faltou a percepção necessária para que alguém pudesse, de repente, te causar uma determinada situação que te prejudicou, que te colocou para baixo, enfim. Então você aprendeu com isso também. Assumir a responsabilidade é perceber que você teve esse aprendizado e que você não vai mais cair naquela cilada, por exemplo, tá? Então, assumir a responsabilidade. Quando você para de se vitimizar, quando você entende que tudo diz respeito a você, todos os seus resultados dizem respeito a você, aí fica mais fácil, tá? Porque você, claro, eleva a sua própria autoestima quando você acerta, quando as coisas funcionam, e quando você erra, você para pensar no porquê de tudo ter acontecido daquela forma, e aí você vai fazer diferente, né, para ter um resultado melhor. Isso só vai te ajudar. Então, isso é sim parte de um despertar espiritual, porque você está mais presente aí, sendo quem você é, parando de transferir carga para os outros, tá legal? Primeiro sintoma, então. Vamos falar do segundo aqui. Quando passado e futuro já não
já não controlam a sua vida, tá? Então você já não está mais preso, não está mais presa no passado, você não vive mais na nostalgia, você não fica pensando que o melhor já passou, você não vive naquela saudade de uma determinada época e você não vive também num estado de ansiedade, sendo comandado pelo futuro, porque aí você está sempre ausente, percebe? Se você está ou no passado, ou no futuro, ou na nostalgia, ou na ansiedade em relação a como a vida vai ser, você nunca está aqui. Então, quando o passado, assim como o futuro, não controlam mais a sua vida, isso é um despertar espiritual para você. Por quê? Aí você conseguiu aterramento, você está presente, você tem presença de espírito, você entende que a vida está acontecendo sempre agora, que só existe o hoje para você, né? O que passou, passou, e para onde vai é a partir daqui. Então você vai desenhar isso. Quando você está presente dessa forma, então isso também é um despertar espiritual para você. Segundo sintoma, então, passado e futuro já não controlam mais a sua vida, tá? E detalhe, gente, eu passei agora pelo segundo sintoma para você perceber se até aqui, então, você assume a responsabilidade pelo seu destino e se passado e futuro não controlam a sua vida. E esse barulho é o cachorro batendo na porta ali, não sei se vocês ouviram. Daqui a pouco eu chamo ele, por enquanto a gente vai assim mesmo. Detalhe, então passamos por dois sintomas. Lá no final dos sintomas que eu vou comentar aqui, eu vou dar uma dica, tá? Então fiquem ligados aí, acompanhem até o fim. Terceiro sintoma, terceiro tópico que eu trouxe aqui. Quando você perdeu o interesse pela competição, ou seja, você não quer competir com mais ninguém, você não tem o desejo de ser melhor do que ninguém. Você quer apenas ser, você quer apenas viver. Você não está preocupado, não está preocupada se é melhor ou pior do que alguém. Você não está competindo mais, tá? Você superou a coisa ali fazendo uma alusão à dança das cadeiras, né? Do jardim da infância, de meninos contra meninas e quem vai ganhar. Você parou com isso. Você não está numa competição. Tem gente que transforma a vida numa competição e isso é muito chato. Isso faz muito mal. Tá sempre precisando poder enxergar que é melhor do que alguém, que o que tem é melhor do que o outro tem. E isso cansa, isso consome energia, tá? Só quem não consegue perceber que não entende isso, tá? Então, quando você já perdeu interesse na competição, você só está vivendo, só quer levar a sua vida, os seus dias, um de cada vez, do seu jeito, e tá tudo bem com todo mundo, então isso também é um despertar espiritual para você, tá? Então, terceiro sintoma. Vamos ao quarto agora. Mais conexão com a natureza e com os seres vivos em geral. Isso também significa despertar espiritual. Quando você sente essa integração com tudo que está à sua volta, você sente melhor a natureza. Você percebe que se você está num parque, se você está entre as árvores, né, o que está à sua volta ali está se comunicando com você, está conversando com você, de algum jeito, tá? Você faz parte de tudo que está ali. Os animais, ao cachorro de novo, falando dos animais, né? Você sente que eles se comunicam com você, que flui, né? Da maneira deles, o jeito de te passar algo, tá? Então você percebe mais dessa conexão que você tem com tudo o que está à sua volta, mais sensibilidade, tá? Isso é legal, é mais sensibilidade, é aumento de percepção, porque você sente mais a natureza participando da sua vida, você sente que se comunica com os animais, um animal de estimação que você tem, qualquer animal que você pode observar, os seres vivos em geral. Isso é despertar espiritual também, tá? Porque você entende que faz parte do todo. Isso é importantíssimo, certo? Mais um sintoma. Quando você expõe seu verdadeiro eu e não tenta agradar ninguém, olha que legal. Despertar espiritual. Quando você está sendo apenas quem você é, você não está querendo forjar um modo de ser para agradar alguém, para buscar aprovação. Você é quem você é e vai gostar de você quem tiver que gostar. E tá tudo bem, certo? Não tem como agradar todo mundo. Então, se não tem como agradar todo mundo, não abra mão de ser você. Vai gostar de você quem se afinizar a você, as pessoas que realmente tiverem que participar do seu caminho, de algum jeito, né? As pessoas que buscarem fazer conexões verdadeiras com você.
Se você está sendo quem você é, você vai se conectar também com outras pessoas que são verdadeiras. Se você fica forjando a sua personalidade, moldando um jeito de ser para agradar os outros, então você cai numa situação de falsidade. E você vai acabar também lidando com mais pessoas falsas por consequência. Tá? Então, quando você está no seu verdadeiro eu, sem tentar agradar ninguém, você está no seu despertar. Isso é muito legal, certo? Tem mais um sintoma aqui então, para a gente encerrar esse vídeo, é quando você tem um profundo desejo de significado. Ou seja, você busca experiências que sejam profundas para você, que vão te acrescentar na vida. Não é mais qualquer coisa que te serve, certo? Então, não é qualquer relacionamento que te serve, não é qualquer historinha que vão te contar que vai servir como entretenimento para você. Você quer mais significado, você quer conexões, tá? Você quer aquilo que vai te acrescentar na vida. Então, é um profundo desejo de significado, porque você está buscando mais. Isso é um despertar, ok? Quando você sente que precisa alimentar a alma, o espírito, né? Porque isso vai te engrandecer, certo? Então, todas essas coisas que eu comentei aqui significam despertar espiritual. Você sente isso? Você tem esses sintomas? Então, perceba melhor. E aí, a dica que eu deixei para o final agora, que eu prometi, né, para quem ficou comigo aqui durante esses minutos. Se você não está sentindo nada disso, só revisando então, se você ainda não assumiu a responsabilidade pelo seu destino, lá o primeiro, se passado e futuro ainda estão controlando a sua vida, que foi o segundo, se você ainda tem interesse em competir, tentar ser melhor do que os outros, tá? Se você não sente muita conexão com a natureza e com os seres vivos, se você está tentando agradar as outras pessoas, mesmo abrindo mão da sua própria verdade, porque é mais importante para você agradar aos outros do que ser quem você é. Se isso está te acontecendo e se qualquer coisa te serve, se você não busca tanto significado para viver, então qual a dica? Faça tudo isso daqui a partir de agora, porque aí você vai ter mais conexão espiritual, você vai se aproximar do seu despertar, né? Então, por que foi legal esse vídeo? Por que foram legais esses tópicos aqui, esses sintomas que eu trouxe? Porque se você se identificou, então você sabe, você está vivendo o seu despertar espiritual. Se você ainda não conseguiu se identificar com o que eu falei aqui, então a dica é de você promover essas ações, porque aí você vai se elevar espiritualmente. Tá? Então o vídeo foi legal para tanto as pessoas perceberem, para vocês poderem perceber o quanto há dessa conexão, desse despertar e o quanto é possível buscar, né? O quanto a gente pode se aproximar disso com algumas atitudes, né? Então foram algumas dicas aqui para todo mundo. Gostou? Deixa aí o seu like. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal, se inscreve aqui com a gente e ativa as notificações para receber os próximos vídeos. Usa aí os comentários para interagir comigo, para dizer o que você tiver para dizer. Convida os amigos também para participar conosco. Fico por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro.